Oi gente, voltei a fazer mapas. Meu nome é Joaquim, eu faço mapas de pessoas que me pediram pelo Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui, então se vocês quiserem fazer mapa, alguma coisa do tipo, fala no meu Instagram. Que eu não só dou dicas de mapas astrais, como também sobre academia, às vezes, sobre coisas ligadas à psicologia também, que é um hobby que eu tenho. Enfim, hoje eu vou fazer um mapa de um sagitariano. Esse sagitariano tem ascendente em Câncer e tem lua em Sagitário. Esse barulhinho que vocês estão escutando é minha gata miando, tá? Bom, eu vou começar falando do Sagitário. Os sagitarianos é um signo bem rápido, é um signo que gosta de ir atrás das coisas, é um signo que busca muito a liberdade, que preza muito pela liberdade, pela transitividade da vida, gosta sempre de ir atrás das coisas, é um signo que não gosta muito de ficar parado. Ele gosta muito de buscar coisas novas, pessoas novas, lugares novos, gosta de beber, é um signo que gosta de estar junto com os amigos. Quando eu digo que gosta de beber, é desde que não tenha nenhum trauma ligado à bebida, tá? De modo geral, eles gostam de bebidas, gostam de sair, gostam de se divertir, enfim. Bom, e aí, esse aqui tem ascendente em Câncer. Então ele é um sagitariano com um jeito mais doce, ele é mais vergonhoso, ele é uma pessoa tímida. Vergonhoso não é bem a palavra, timidez é mais forte, tem mais a ver. Então é uma pessoa mais tímida, mais doce, no primeiro momento, tá? Porque assim, a gente tá falando do ascendente, o ascendente não tem tanto a ver com a personalidade mais profunda, tem a ver mais com a forma do agir do dia a dia, assim, de como ele se expressa e tudo mais. Então, sendo em Câncer, ele é mais fofo, mais carinhoso na forma de falar, de forma geral, porque na verdade ele tem Mercúrio, depois eu falo, mas ele tem Mercúrio em Sagitário, então a comunicação meio que, a forma de se comunicar é direta, mas é sensível ao mesmo tempo. Pois bem, e aí eu falei do ascendente, né? E aí ele tem lua em Sagitário também. Então é uma pessoa que gosta muito, a parte emocional dele é muito ligada a metas, assim, é uma pessoa que gosta de estar sempre em constante, sabe aquela coisa do coração forte, assim, gosta sempre sendo impulsionado para fazer alguma coisa, tem que ter uma energia muito maior de motivação do que simplesmente, não é uma pessoa extremamente emocional, por exemplo, que chora muito, enfim, que se entrega muito às emoções, é uma pessoa mais ligada às questões de vontade mesmo. Tá vendo esse rabinho aqui, minha gata? Mais ligadas a questões de emocionais e tudo mais. Bom, e aí eu tava falando sobre a lua, né? Que ele não é tão emocional, ele é uma pessoa mais baseada em metas, em pensamentos, ideias. O lado emocional dele ele necessita estar sempre sendo instigado. É uma pessoa que o lado emocional dele não é tão aparente, então assim, ele tende a ser uma pessoa que fica sempre buscando coisas novas. Para ele se sentir bem emocionalmente, ele tem que estar sempre sendo desafiado, buscando coisas novas, buscando filosofia de nova. É uma pessoa que se liga muito a pensamentos de vida, sabe? É uma pessoa que tende a ir por um caminho de gostar de pessoas que instiguem ele no lado intelectual e que tragam para ele uma ideia diferente de vida, sabe? De filosofias de vida, de tudo mais. E aí, eu falei desses três pilares, né? Ascendente, Lua e o Sol. E aí eu vou partir um pouquinho agora para uma análise mais detalhada desses três itens que eu falei. Eu falei... O ascendente dele faz algumas combinações aqui no céu, e aí eu vou resumir o que isso quer dizer. Primeiramente, tem a ver, ele faz uma conexãozinha com a Lilith. Essa conexãozinha com a Lilith traz uma questão dele... Só ver onde é que tá essa Lilith, tá? Só um segundinho.
a Lilith está em Escorpião. Então, ele tende a ser uma pessoa que... o jeito fofo dele, assim, mais fofinho de agir, e mais carinhoso, e mais amoroso, e mais acolhedor, condiz bem com um lado sexual, no sentido de, às vezes, a Lilith fala muito sobre as questões não resolvidas na área sensual, sexual, e tem a ver também com a questão de onde as pessoas acabam te prendendo, meio que a vida te prende em algum sentido, no sentido mais sexual e amoroso, afetivo e tudo mais. E nesse caso, a gente tem uma fluidez, então assim, o jeito dele mais, como eu já falei, fofo, carinhoso e tudo mais, tende a lidar bem com essa questão. Então assim, o que isso significa? Que ele age com as pessoas, o jeito que ele que ele se expressa condiz muito com esse lado dele mais sensível. Um lado sensível que às vezes, dependendo de como a pessoa lida com ele, vou dar um exemplo simples de como uma coisa ruim para essa Lilith é o caso de, por exemplo, para ele aqui, quando ele se lida com pessoas com ideias muito inovadoras, assim, muito diferentes da dele, ele se sente meio que não acolhido por aquela pessoa, ele não consegue se expressar melhor, assim, ele não consegue ser tudo aquilo que ele é capaz de ser, entende? Então, assim, ele acaba se sentindo muito contido diante dessas pessoas. E aí continua, o ascendente, eu estava falando do ascendente, né? E o ascendente tem algumas outras conexões, como por exemplo, tem conexão, eu falei com a Lilith já, conexão boa, tem uma conexão boa com Júpiter, então, de forma geral, o lado espiritual dele fala bem com essa questão do ascendente, então ele é uma pessoa que traz essa questão do lado espiritual dele pro jeito de agir. Então, assim, é uma pessoa que provavelmente lida bem com as diferenças nas amizades, com as pessoas diferentes, se relaciona bem com essas pessoas diferentes. É uma pessoa que provavelmente também tem uma fé até bem estabelecida, tem uma ideia interessante sobre o que é a fé. E, bom, o Sol dele tem um outro aspecto que está falando sobre... Só um segundinho. O Sol dele tem um aspecto com... Só um segundo. Vamos lá. O Sol dele tem alguns aspectos com Júpiter, que é desafiador, então esse lado meio impulsivo do sagitariano pode meio que bater de frente com o que ele acredita, os propósitos. Às vezes ele faz alguma coisa que ele não queria, e aí ele pensa, caraca, eu não devia ter feito isso. E aí vem quase como como é que eu posso dizer? Quase como uma consciência forte, a consciência bem forte na cabeça dele, falando que ele não devia ter feito aquilo. Racionalmente ele vai por um caminho, e aí o Júpiter dele traz ele, quando ele desvia desse caminho, o Júpiter traz a consciência dele forte, fala assim, opa, vamos repensar isso aqui que você fez errado. Isso é outra coisa com o Sol, né? E aí tem um aspecto interessante que é do Sol com Saturno. O Saturno dele está em... Deixa eu só continuar aqui. O Saturno dele está em... Cadê, gente, Saturno? Jesus, achei. O Saturno dele está em Áries. Então, o que ele tem que aprender a fazer? Um Saturno em Áries fala sobre a questão da pessoa ter iniciativa, conseguir fazer as coisas sozinho, dele ser capaz de buscar as coisas. No trabalho ele tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser uma pessoa que expõe as ideias, que fala o que está sentindo, o que pensa, tem que ser uma pessoa que corre muito atrás do que está querendo, tem que batalhar muito, tem que guerrear muito para conseguir o que ele deseja, de vida, de plano de vida, de meta, de trabalho. E aí, aproveitando o gancho do Saturno, o Saturno está do lado do meio do céu. E aí isso é interessante, porque o meio do céu fala sobre o trabalho. Saturno também tem um pouco de trabalho, mais karma, mas tem coisa de trabalho também. Aí a questão do trabalho com a questão do karma, então assim, meio que o trabalho vai ser uma coisa muito difícil para ele conseguir se estabelecer, sabe? Ele vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade de conseguir manter um trabalho que deixe ele, que
dê essa capacidade para ele de botar toda essa potência para fora, toda essa energia que está em Áries para fora, que é da iniciativa, da atitude, do falar nos momentos que tem que falar, de agir, de tomar iniciativa, de pegar para fazer, de não esperar os outros fazerem, e de ter mais atitude do que palavras, entende? E aí o trabalho vai ter uma certa dificuldade nesse sentido, assim, ele vai demorar para encontrar um trabalho que consiga dar isso para ele, sabe? Consiga dar esse potencial para ele. Então pode ser uma pessoa que fique muito trocando de trabalho, ou ainda não deu certo nos trabalhos que ele vem a fazer. Mas isso é uma coisa assim, quando tá nessa posição que é desafiadora, ela vai ter... Tá retrógrado também, tá? Vai ter um sentido, então, dele repensar isso daí. Porque, assim, naturalmente ele vai fazer de um jeito que ele vai ter que aprender de acordo com o tempo, de acordo com que ele vai sofrendo as consequências, ele vai ter que ver que não é bem pelo caminho que ele tá indo, que ele acha que ele tá fazendo certo. Então, assim, ele faz uma coisa e dá errado. Aí ele tem que começar a aprender, de acordo com esses erros, que aquele caminho não tá certo. Então, assim... E assim, não é um ou outro erro não, tá? Porque como tá retrógrado, são muitas vezes que isso acontece. E aí vai fazendo a pessoa acordar. E aí eu tava falando da conexão, né? Com que esse Saturno faz com o Sol. Essa conexão que esse Saturno faz com o Sol é positiva, então isso é muito bom. Deixa eu só conferir aqui mesmo. Exatamente, é positiva. Então, o jeito racional dele de pensar vai ajudar ele a conseguir entender o que ele tem que fazer para melhorar nesse sentido do trabalho. Então, assim, às vezes ele parar para pensar, assim, analisar e tudo mais, vai ajudar. Mas, assim, é um parar para pensar que não tem que pensar muito, porque a gente está falando de 2 signos de fogo, que tem mais a ver com atitude do que com raciocinar, com filosofar. Tudo bem que Júpiter, desculpa, que o Sagitário fala muito sobre a questão de filosofias e tudo mais. Mas é uma filosofia na prática, que tá ali agindo e que tá atuando para mudar alguma coisa. Então, assim, às vezes parar, assim, tipo, 5 minutos pra pensar, tá, o que eu fiz de errado nesse momento agora que me gerou uma consequência ruim. Aí eu falei isso, né? Outra coisa... Tá, essa é uma coisa positiva. Ele tem uma outra conexão positiva também entre o Sol e o nódulo lunar norte. E aí eu falo do nódulo lunar norte, que tem a ver com espiritualidade e especialmente quais a forma que ele tem que as ideias, o que ele tem que trazer para essa vida dele de agora. E neste caso tá falando sobre ele ter mais, ele se mostrar mais, sabe? Especialmente para conseguir conquistar dinheiro, conquistar bens. Ele tem que ser uma pessoa que se exponha mais, que ele vá mais, ele bote mais a cara a tapa, que ele demonstre mais as suas vontades, os seus interesses, a que ele veio. No trabalho também, com certeza isso também faz diferença. Ele tomar essa iniciativa do leão de mostrar, de aparecer, não aparecer no sentido ruim, mas, sabe, diante de uma reunião, levantar a mão quando está discordando de alguma coisa e falar o que tiver que falar. E claro, que a gente está falando de falar o que tem que falar, mas sem ser estupidamente grosso, né? A gente está falando aqui de saber, de acordo com o feeling ali, o momento certo de atacar. O leão fala disso, né? O leão é um animal que observa ali o que está acontecendo, espera no momento certo e aí ataca. Essa é a ideia, ele tem que esperar no momento certo, de quando falar, de quando agir, observar bem, e aí esperar aquele momento ideal e aí partir para cima. E aí, isso eu tô falando do nódulo lunar, né? E aí tem uma conexão boa tanto com o Júpiter quanto com o Sol. Tá, a Lua dele. A Lua dele tem algumas conexões, mas especialmente uma que é desafiadora, que tem a ver com Júpiter. Então, a Lua, o lado emocional dele pode não condizer de novo com o lado espiritual. Então, assim, se é uma pessoa que busca a espiritualidade, busca ser uma pessoa mais espiritualista, mais zen, e aí meio que diverge, assim, do que ele sente. Às vezes ele não sente o que ele deveria fazer, assim, sabe? Sabe quando você quer uma coisa, mas não quer? Fica por aí. Aí quer ser loucão, ser sagitariano loucão que faz muita loucura, mas ao mesmo tempo pensa, pera, talvez se eu não fizesse isso, talvez fosse melhor, entende? Então, assim, tem que tentar encontrar o meio termo dos dois aí. E, bom, eu vou falar da parte amorosa pra finalizar, que eu já falei sobre tudo, né, praticamente, mas a parte amorosa, só uma coisa, o Mercúrio dele tá em
em Sagitário, que eu não comentei ainda, mas o Mercúrio tem a ver com comunicação. Então ele é uma pessoa que é mais de... Não é uma pessoa que conversa muito, tá? É uma pessoa que ele tem pouco papo, assim, com as pessoas. Especialmente em redes sociais. É uma pessoa que tende a ser mais direta e mais pontual na conversa. E resolver o que tiver que resolver e parar de conversar. Para aprender, ele tem que ter um objetivo do porquê que ele está estudando aquilo. Então, sempre com o objetivo na cabeça. Meu objetivo é passar na prova, então ficar pensando na prova e aí estudar. Por aí. E, bom, e aí falando agora da parte amorosa, ele tem a Vênus em Capricórnio. Eu vou falar todas as coisas da parte amorosa que eu faço leitura para depois explicar elas. Vênus em Capricórnio, ele tem Marte em Libra, ele tem descendente em Capricórnio e ele tem, deixa eu ver, acho que é só, ele tem a Lilith também que está em Escorpião, mas eu vou entrar menos na Lilith, como eu já falei dela. Vou começar pela Vênus. Ele é uma pessoa que nos relacionamentos ele gosta de estabilidade. Ele não gosta de uma pessoa... Ele gosta de pessoas que instiguem ele, porque ele tem muito Sagitário, mas não no sentido de necessidade dele se mostrar... Dele mostrar que ele tenha que ficar em cima da pessoa o tempo todo, entende? Ele prefere que a pessoa tenha uma estabilidade. Ele tem um feeling ali de que aquilo é estável e que ele não vai ter que ficar se virando em três para conseguir conquistar a pessoa. Gosta de conquistar porque é sagitariano. Sagitariano gosta de conquistar. Só que quando a gente coloca a Vênus em Capricórnio, depois que a conquista tá meio feita, já tá mais no caminho do primeiro passo ali, passou o primeiro passo, ele gosta de uma estabilidade, sabe? Ele não é uma pessoa que gosta de muitas loucuras. Ele gosta de, nos relacionamentos, gosta de ter essa segurança, então saber mais ou menos o que a pessoa vai fazer, o que ela não vai fazer, não no sentido de controlar, tá? É um pouco menos nesse sentido, é mais no sentido de entender mesmo, assim, de ter uma rotina meio que estabelecida na cabeça do que a outra pessoa faz. Ele gosta dessa estabilidade, dessa ideia de confiança. E mais que isso, tem uma dificuldade para se apaixonar, então assim, demora para conseguir entrar num sentido assim de se apaixonar por uma pessoa. É muito difícil, demora pra isso acontecer, entende? Tem aquele fogo inicial que é do Sagitário, tem muito Sagitário, tem um fogo inicial do Sagitário, que é aquela impulsão inicial. Mas o apaixonar, que depois do gostar, depois desculpa a palavra, mas do tesão, do sexo ali do começo, mas vem depois, que até aí o Sagitário tá dominando, mas aí depois vem a parte do Capricórnio, que é mais calma, é mais, sabe, é mais metódico, é uma coisa mais estável mesmo. Aí o descendente também tá em Capricórnio, então quer dizer que ele gosta de pessoas que sejam, ele é assim, né, como eu acabei de dizer, mas ele gosta de pessoas que sejam assim também, que sejam estáveis no relacionamento, que sejam pessoas que não vão ficar fazendo joguinhos com ele, sabe? Ele não gosta de uma pessoa que não vai gostar muito disso. Ele pode até se cair nos joguinhos, porque ele é do Sagitário. O Sagitário gosta de conquistar as coisas, mas assim, chega num momento que cansa, sabe? Quando ele começar a raciocinar assim, sobre o que tá acontecendo, ele vai falar, velho, não dá mais. Independente de onde o Capricórnio estiver, o Capricórnio fala muito disso, assim, é um signo muito... Ele demora para tomar pode até demorar para tomar uma decisão, mas quando ele toma, ele não costuma mudar de ideia. Então, nesse sentido, ele gosta de pessoas nesse sentido também, que são assim, são mais estáveis e que são mais cabeça duras até. Então, assim, essa pessoa tende a ter relacionamentos que vão ser vão ter muitas discussões acaloradas. Especialmente que, dependendo de como da outra pessoa, essas discussões vão gerar ali os conflitos. Mas no fundo ele gosta, tá? Então, ele gosta dessas discussões, acho que dá até neste caso, dá até um calor a mais pra relação. E aí eu continuo, bom, eu tava falando sobre... E aí agora eu falo um pouquinho do Marte, né, que tá em Libra. Marte fala sobre várias coisas, fala sobre a iniciativa dele, que tem a ver mais... É uma pessoa que diante de uma discussão, de um conflito, ele tende a ser mais comunicativo, ele gosta de pensar nos dois lados da discussão, entender os lados das pessoas que estão ali naquele conflito, ele gosta de, primeiro, entender o que está acontecendo, numa discussão no trabalho, por exemplo, num problema no trabalho. Ele é uma pessoa que ele vai raciocinar muito sobre o que fazer naquela situação, mesmo que ela se repita várias vezes. Ele vai ficar pensando, tipo,
qual que é a melhor saída? Na primeira vez foi assim, na segunda foi assado. E aí e vai tentando encontrar ali um caminho para ele conseguir resolver, entende? E aí quando você leva um pouquinho do Marte pro lado amoroso, tem a ver um pouco com a conquista, é um signo que gosta de ser conquistado. É uma combinação que gosta mais de conquista, então ele gosta um pouquinho mais que a outra pessoa conquiste-o. Fale com ele, entende? Busque ele, vá atrás dele, saber como é que ele tá, o que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo. Sem prender, tá? Porque aí a gente tá falando de Sagitário, e aí se você tentar saber rastrear o que ele tá fazendo, ele não vai gostar muito não. É mais no sentido assim, da outra pessoa se preocupar com ele. É isso, eu acho. Deixa eu só ver se não tem mais nada. Aí eu falei da Lilith, né? A Lilith já comentei um pouco no começo, mas ele tem que tentar entender ali qual o sentido, se não tem pessoas na vida dele que estão tentando impedir que ele consiga viver a sexualidade dele de forma mais espontânea e mais natural. Então, assim, seria interessante ele buscar uma pessoa que tenha todas as qualidades que eu já falei agora há pouco, mas também seja uma pessoa sexualmente aberta no sentido de que a pessoa não tenha neuras, sabe? No sentido do sexo. Porque senão vai fazer mal para ele. Então, uma pessoa mais tranquila com o sexo. E aí, gente, isso não se limita a relacionamento aberto, nem a pessoas que façam loucuras. É no sentido de acordo com o que ele sente, com o que ele acha certo, ele gosta de pessoas que, de acordo com... encaixando nesse padrão do que ele acha certo, de tudo que eu falei agora, essa pessoa, seria legal se essa pessoa também tivesse uma mente mais aberta no sexo. Então, seria bem interessante para ele. Bom, é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Meu Instagram tá lá no começo, eu vou deixar aqui na descrição também. Se você quiser entrar lá pra falar comigo, a gente combina seu mapa, tá bom? Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo.